Espero que aquilo que eu vou partilhar com os irmãos e amigos seja de proveito, seja desafiante, nos faça pensar como é que está a nossa vida espiritual, como é que está o nosso desejo de conhecer mais daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Eu quero ler uma passagem em Filipenses 3. Filipenses 3. E vamos ler os 12 primeiros versículos desta passagem. Eu quero focar-me em particular no versículo 8, mas gosto de ler o contexto em que a passagem se encontra. Filipenses 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Eu quero, como disse, quero focar-me em particular no versículo 8 e nesta expressão da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo que fala da sua conduta de outrora, antes de ser salvo, antes de se converter, antes daquela experiência dramática na estrada para Damasco, onde Saulo de Tarso, este homem ele estava no topo dos religiosos do seu tempo, a pessoa mais dedicada do que ele não podia haver no judaísmo. A pessoa que nós vemos aqui várias características. Ele próprio diz: se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7 características tremendas. Mas aonde é que tinha levado estas características? Tinha levado a estar em rebelião contra Deus. Levou a estar a perseguir os cristãos, a mandar matá-los, a obrigá-los a blasfemar, como ele diz noutra passagem. Não estava a levar para perto de Deus. Eu costumo dizer que nós sabemos que Paulo depois converteu-se e passou de perseguidor a perseguido por amor a Cristo. Saulo de facto tinha coisas extraordinárias, mas estava em rebelião para com Deus, perseguia os crentes. Agora o Paulo via as coisas de uma maneira completamente diferente. Via que aquelas coisas que ele pensava que o estavam a aproximar de Deus estavam de facto a ser a sua ruína, porque ele estava a confiar na sua carne. Porque ele diz até aqui antes: se alguém podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele confiava na carne e estava longe de Deus. A religião afasta-nos de Deus.
pode levar-nos a pensar que estamos próximos de Deus, porque cumprimos aquelas coisas tudo direitinho e ninguém nos pode apontar absolutamente nada, mas estamos longe de Deus quando estamos na religião. E foi preciso ele chegar à conclusão de que estas coisas de nada lhe serviam. Estas coisas que ele pensava que estavam a aproximá-lo de Deus, estavam a afastá-lo de Deus. Um pouco como aquela personagem, não é real, mas faz parte da mitologia grega, do rei Midas. Provavelmente alguns já ouviram falar neste rei, que foi-lhe dada o desejo, podia pedir o desejo que quisesse. E ele, que era um pouco ganancioso, pediu que tudo aquilo em que ele tocasse se transformasse em ouro. De facto, parece uma bênção, não é? Eu poder tocar nesta garrafa de água e transformava-se em ouro. Tocava neste microfone e transformava-se em ouro. Que bênção! E então ele tocou numa maçã, transformou-se em ouro. Tocou numa taça, transformou-se em ouro. Tocou na sua filha e transformou-se em ouro. Ou seja, aquilo que ele pensava que era a maior das dádivas transformou-se na maior das maldições. Aquilo que ele pensava que ia ajudá-lo tremendamente na sua vida estava a ser exatamente isso que arruinava a sua vida. Transformou a sua filha em ouro. Então chegou a dada altura e aquilo: eu não quero mais esta dádiva. Isto não é uma dádiva, isto é uma maldição. E Paulo chegou à conclusão de que estas coisas que ele noutro tempo pensava, quando andava no judaísmo, pensava que o estavam a aproximar a Deus, é exatamente isto que o estava a afastar. E todas estas coisas, ele diz mais tarde, esta religião, a sua fé mal colocada. Eu não estou a dizer que o judaísmo é errado, atenção, mas a forma como ele encarava a lei, porque a ideia dele era: eu vou cumprir a lei e, portanto, Deus não tem outra opção senão salvar-me, porque eu sou uma pessoa cumpridora da lei. Mas o fim da lei não era esse. O objetivo da lei era que as pessoas compreendessem que não eram capazes de cumprir toda aquela lei e se entregavam nas mãos de Deus, procuravam agradar a Deus, mas sempre com a consciência de que eu não consigo guardar todos aqueles mandamentos. Mas Paulo pensava que eu sou capaz. E dizia: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém lhe podia apontar dedo. Mas era exatamente isto, este espírito religioso, que o estava a afastar de Deus. Então ele chegou à conclusão de que tudo isto é como é que ele diz? Considero como esterco. Algumas traduções tentam suavizar um bocadinho a palavra, mas a palavra esterco é mesmo esterco. Mesmo aquilo. É algo que nos deve causar repulsa. Nós temos de colocar longe de nós. E a nossa vida de outrora, antes de ser crente de Paulo, era na religião. Uma religião que o estava a afastar de Deus. E ele não queria mais nada com aquilo. E a nossa velha vida, a vida que nós vivíamos antes de Deus nos salvar, também deve ser algo que nós devemos largar, deixar bem longe de nós. Não devemos querer voltar para aquilo. Ninguém no seu perfeito juízo volta para o esterco. É algo que eu não quero mais nada com aquilo. Mas infelizmente vemos alguns, e quantas vezes eu não quero voltar às coisas da vida passada. Então ele diz: na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, considero como esterco. Ou seja, estas coisas de que ele falou, ele considera como esterco, porque eram estas coisas que o estavam a impedir de conhecer a Cristo. E vi isto também antes, que tem por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu falo por mim e cada um pode falar por si, mas quantas vezes eu me dedico tempo, dinheiro, capacidades com outras coisas que não a excelência do conhecimento de Cristo? Cada um pense em que coisas é que eu tenho investido que não são verdadeiramente essenciais para a minha vida e tenho dedicado tempo, dinheiro, capacidades que eu podia estar a canalizar para
conhecer mais de Cristo Jesus. Creio que ninguém com sinceridade poderá dizer: não, eu não tenho perdido tempo com outras coisas. Eu sei que tenho perdido muito tempo, muito dinheiro e muitas capacidades com outras coisas. Atenção, coisas que até são legítimas. E quando eu digo isto, não estou a falar de coisas necessárias para a nossa vida profissional ou para a nossa vida familiar. Estou a falar de passatempos. Passar o nosso tempo a fazer coisas que não têm proveito nenhum para a eternidade. A excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E eu contento-me com coisas tão supérfluas, tão desnecessárias, algumas delas pecado. E eu dedico tempo a elas. Porquê? Quando devo dedicar o meu tempo, o meu dinheiro e as minhas capacidades à excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero fazer 7 perguntas sobre conhecer a Cristo Jesus. Quero que cada um de nós meditemos nestas perguntas. São perguntas que nós podemos fazer, perguntas muito simples, sobre conhecer a Cristo Jesus, que é a coisa mais excelente que pode haver. Primeira pergunta que eu quero fazer: tu conheces a Cristo Jesus? Conheces o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Já chegaste ao fim de ti mesmo e compreendeste que não é por aquilo, tal como Paulo. Paulo chegou à conclusão: não é pelas obras que eu posso chegar a Deus. Não é pelo meu desempenho que algum dia vou conseguir reatar uma relação com Deus. Já chegaste ao fim de ti mesmo? Ou continuas a tentar chegar a Deus por outros meios? Conheces ao Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque se não o conheceres, podes ganhar tudo. O Senhor Jesus Cristo diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale a pena. Tudo o resto na tua vida vai ser uma vida perdida completamente. E quantos milhares de milhões de vidas se têm perdido? Pode parecer, do ponto de vista do mundo, vidas vidas realizadas do ponto de vista social, profissional, do ponto de vista financeiro, mas vidas que para Deus contam 0. São verdadeiro esterco. Conheces? Primeira pergunta. Porque se não conheces a Cristo Jesus, digo-te que estás a perder por completo a tua vida. Não vale a pena. A tua vida não vale a pena sem Cristo. E atenção, não é conhecer a Cristo que saber que Jesus Cristo existiu, porque há alguns que pessoas que até se têm por intelectuais que dizem que Cristo Jesus nunca existiu. Mas eu nem estou a falar dessas, não estou a perguntar se acreditas que Jesus existiu e que veio a este mundo e que foi um homem muito culto, muito sábio, muito avançado para a sua época. Não estou a falar disso. Eu estou a perguntar se conheces ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Porque o Senhor Jesus Cristo, a sua missão máxima foi qual? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio ao mundo para te salvar a ti. Para te salvar a ti, que és o principal dos pecadores. E pode parecer estranho estar a dizer que cada um de vocês é o principal dos pecadores. Eu digo, eu sou o principal dos pecadores. Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. E eu tenho dito várias vezes que ai de quem não se acha o principal dos pecadores. Ai de quem olha à sua volta e diga, comparativamente eu não sou assim tão mau quanto isso. Se achas isso é porque não te conheces como a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que todas as boas obras que o homem pode, as melhor das obras que o homem pode fazer são como trapos de imundícia, trapos sujos
Sujos, e não é só sujos de sujidade normal, é daqueles que se punham nas pessoas leprosas. É isso que as boas obras são. Portanto, é importante que uma pessoa chegue ao fim de si mesma e reconheça: eu não sou capaz por mim mesmo de chegar a Deus. Por isso, eu entrego-me nas mãos de um Deus que julga justamente e aceito esta salvação tão bela, tão perfeita, tão completa que o Senhor Jesus Cristo realizou em meu favor, ao dar a sua vida pelo meu pecado. É este Cristo que nós devemos conhecer. Primeira pergunta: porque se não conheces a Cristo Jesus, tudo o resto que vais ouvir de nada servirá. Portanto, se alguém que ainda não conhece, eu faço questão de falar nisto. Porquê? Porque nós temos experimentado ao longo de décadas muitas das pessoas que nós temos como crentes, que durante décadas ouviram a palavra de Deus, se reuniram connosco, e chega a uma altura em que nós pensamos: será que eram verdadeiramente convertidos? Será que conheceram realmente a Cristo Jesus? Quantas vezes nós partimos do princípio de que todas as pessoas que só porque se reúnem durante muito tempo na igreja são crentes? Portanto, eu acho que devo sempre falar disto. Lembrar sempre as pessoas: já te converteste? Já aceitaste a salvação que Deus oferece? Não perdemos nada em dizer isso, e podemos perder muito em não falar disso. Eu fico um bocado preocupado quando reuniões ditas de evangelização passam-se ali 40, 50 minutos numa mensagem que nem se... parte-se do princípio que todos são crentes. E às vezes sabemos que há ali alguns que não o são. E precisam de ser mais uma vez confrontados com a sua necessidade, com a urgência de ouvirem a mensagem da reconciliação. Eu tenho mais 6 perguntas e tenho pouco tempo. Primeira pergunta: se conheces Cristo Jesus, que é a pessoa mais excelente. O seu conhecimento é a coisa mais excelente que pode haver. Segunda pergunta: tu queres conhecer Cristo Jesus? Queres? Queres conhecer mais? Ou preferes dedicar o teu tempo a outras coisas? Tens outras prioridades? És como aquela pessoa que queria seguir a Jesus, mas primeiro tinha de enterrar o seu pai, ou primeiro tinha de fazer outras coisas. Dás prioridade a outras coisas? É triste quando nós vemos que tudo o resto na nossa vida é prioritário em relação a conhecer mais de Cristo, a ler a palavra de Deus, a falar com o nosso Deus em oração, a estar presente nos cultos. Tudo é mais importante. Queres mesmo? E outra pergunta: porquê queres conhecer? Se queres, porquê queres conhecer mais de Cristo Jesus? Nós cantámos há pouco sobre aquele cântico que conhecia o mundo mau. Eu escolhi aquele cântico por causa do conhecimento. Nós, no outro tempo, conhecemos outra vida e agora conhecemos agora sim a clareza de Jesus, não é? Nós agora o conhecemos. E porquê é que nós queremos conhecer? Porque Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo e numa cruz derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Quando nós paramos um bocadinho para pensar naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós que merecíamos a condenação eterna, não merecíamos absolutamente nada de bom da parte de Deus, e Ele veio, diz a palavra de Deus em Gálatas, o qual se entregou a si mesmo por nós para nos livrar do presente século mau. O apóstolo Paulo diz também aos Gálatas que o Senhor Jesus Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. E diz Paulo a Tito, o qual se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E nós não vamos querer conhecer mais dele. Eu nunca tive esta experiência de fisicamente alguém me salvar a vida, literalmente. Mas quão ingrato seria
se eu não procurasse conhecer mais dessa pessoa, um completo estranho que me tivesse salvado a vida, ou até mais, um completo estranho que tivesse dado a sua vida para salvar a minha, eu não iria querer conhecer mais dele, não iria querer conhecer a sua família e estar a ter um sentimento de gratidão para toda a vida por aquela pessoa. Não iria querer conhecer mais. E nós não vamos querer conhecer mais daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Agora vem aqui uma pergunta um pouquinho mais complexa. Qual Cristo Jesus é que tu queres conhecer? Porque infelizmente as religiões vendem, alguns literalmente vendem Cristos, falsos Cristos. Alguns vendem um Cristo que vai resolver todos os problemas na tua vida. Vem e Cristo vai resolver. É o Cristo solucionador de problemas. Mas não falam do Cristo que resolve o maior problema de todos, que é do nosso pecado, do nosso estado de perdição para com Deus. Alguns que pregam curas e todo tipo de coisas físicas, prosperidade, mas esse não é o Cristo que nós vemos para nós hoje. O Cristo que nós vemos hoje não é o Cristo que cura, não é o Cristo que cura sempre, mas é o Cristo que nos diz que mais do que nos curar, Ele quer mostrar-nos que a sua graça nos basta. E se nós insistirmos, e alguns insistem, em pregar um Cristo que resolve todos os problemas, tudo na tua vida vai dar certo, nós sabemos o que é que nós estamos a fazer? O que é que fazem essas pessoas? Que pregam um Cristo que diz que vai dar tudo certo na tua vida. É quando as coisas não dão certo, eles pensam que Cristo lhes falhou. Mas o que falhou foi o Cristo que lhes venderam. E não é esse Cristo que nós pregamos. Não é o Cristo que Paulo conhecia. O Cristo que Paulo conhecia era o Cristo que o permitiu passar todas aquelas dificuldades que ele descreve em 2 Coríntios, fome, perseguição, naufrágios, foi chicoteado. É o Cristo que permitiu que ele morresse numa prisão, acabou os teus dias numa prisão com todo o tipo passando todo tipo de necessidade, sem amigos, sem dinheiro, sem saúde, mas era o Cristo do qual Paulo dizia: a minha graça, a sua graça me basta. Como é que ele dizia? De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este é o Cristo que nós pregamos. É o Cristo que eu prego. Não é o Cristo que vai dar tudo certo na tua vida. Alguns também insistem muito em falar do Cristo, o mestre, o Rabi, que ensinou coisas muito úteis que nós devemos aplicar à nossa vida. Mas esse é o Cristo que veio para os judeus. Não é o Cristo segundo a revelação do mistério. Porque o Cristo mesmo o Cristo que Pedro e os discípulos pregavam no dia de Pentecostes e depois, não é o mesmo Cristo que nós pregamos hoje. E é importante que nós compreendamos isso também. Nós pregamos a Cristo segundo a revelação do mistério, que mostra que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vemos a Cristo como cabeça da igreja, não vemos a Cristo como o Messias, como o rei do reino que está prometido à nação de Israel. É importante também nós compreendamos estas distinções. Cuidado então com o Cristo que nós pregamos e com o Cristo que nós aceitamos, porque diz o apóstolo Paulo também que se alguém for e vos pregar outro Cristo, porque há sempre o perigo de nós querermos no Cristo errado. Diz o apóstolo Paulo que se alguém for e vos pregar outro Cristo que nós não temos pregado, com razão o sofrereis.
Porque já na altura havia muitos Cristos a serem pregados. Cristos que não o Cristo, a pregação de Cristo segundo a revelação do mistério. Havia muitos falsos Cristos. E nós vemos a toda hora pessoas a falar de Cristo de uma forma errada. Portanto, cuidado. Como é que queres... Quinta pergunta, como é que queres conhecer a Cristo? Queres conhecer a Cristo sem pegar na palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus? Queres conhecer a Cristo por aquilo que ouves em segunda mão, por aquilo que outros dizem sobre Ele, ou queres ler a palavra de Deus sobre Ele? Queres aprender dele, conhecê-lo através de livros, ou seja, opiniões emprestadas, alguns deles que não compreendem nada do que é que Cristo veio fazer a este mundo, alguns livros até de pessoas que não são crentes e que falam e que põem em causa os milagres do Senhor Jesus Cristo, põem em causa a divindade do Senhor Jesus Cristo. Leiamos a palavra de Deus para conhecer. É na palavra de Deus, não é até nos cânticos. Porque às vezes alguns cânticos podem nos passar uma ideia, não digo necessariamente os que cantamos, mas por vezes há alguns cânticos que nós cantamos e gostamos e que podem nos passar uma ideia errada de Cristo. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar, nas Escrituras corretamente divididas. Porque podemos correr o risco de, ao ler a palavra de Deus e não entender a quem é que aquilo foi escrito, com que motivo, com que objetivo, em que tempo, podemos correr o risco de tirar conclusões erradas acerca do Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo de uma forma que não convém. Como? Então, já perguntei se conheces, se queres conhecer, porquê é que queres conhecer, que Cristo queres conhecer, como, onde é que queres conhecer. Há aqui dois extremos que se pode cometer, que é o extremo de eu não preciso de vir à igreja para conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo, portanto eu não vou, eu posso conhecê-lo, ler a sua palavra em minha casa, mas muitas vezes o que acontece com as pessoas que optam por esta atitude é que acabam por desanimar e acabam por descurar o estudo da palavra de Deus e de conhecer a Cristo. Mas também podemos cometer o erro de é só na igreja que nós abrimos a palavra de Deus, é só na igreja que nós, quando estamos reunidos em igreja, que nós lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus. Deve ser em todo lugar. Quando nos reunimos em igreja, em casa, em todo lado. Eu vou agora contar-vos uma experiência que tenho procurado pôr em prática nos últimos meses. Eu tive algum tempo disponível, tive mais livre em termos de tempo e por questões profissionais, de desemprego durante algum tempo, então peguei na palavra de Deus e fiz algo que já não fazia há muito tempo. A minha vergonha já não fazia há muito tempo, que é ler a palavra de Deus toda, de uma ponta à outra. Como tinha algum tempo disponível, li em menos de um mês. Ou seja, é possível. Não pensar, eu não consigo ler a palavra de Deus. Isso pode ler-se facilmente num ano. E então li em português e depois estive a ouvir, porque é possível ouvir, porque às vezes podemos não ter tempo para estar a pegar na palavra de Deus. A vida por vezes corre muito depressa, mas podemos ouvi-la no carro ou de outras formas podemos ouvir. E ultimamente tenho estado a ouvir quase sempre seguido as epístolas dirigidas à igreja, as epístolas de Paulo, e ouço bastantes vezes para que aquilo entre, porque diz a palavra de Deus, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e podemos fazê-lo em qualquer lado. É uma questão de vontade. Quanto tempo é que nós paramos em frente, por exemplo, à televisão, parados em frente à televisão, sentados a consumir
aquilo que eu já vos disse numa das vezes em que cá estive, a propaganda do inimigo. O inimigo quer transformar a nossa mente para não ser com... Nós devemos transformar pela renovação do nosso entendimento, mas nós muitas vezes deixamos de ser transformados à imagem do nosso inimigo. Nos vende aquela propaganda, nos vende todo tipo de erro, e nós consumimos aquilo. Leiamos a palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus. Se vocês experimentarem algo que também recomendo, porque há partes da palavra de Deus que são difíceis de ler, aceito. Principalmente quando nós começamos a ler a Bíblia, começamos em Gênesis, é uma leitura até interessante, Êxodo também, mas chegamos ali a Levítico e parece que já não há forças para continuar a ler a palavra de Deus. Aquelas passagens são difíceis de perceber e têm termos muito estranhos, e os sacrifícios, e nós não percebemos bem porque é que aquilo está ali. É que vamos por desanimar um bocadinho. Mas experimentem uma coisa. Estamos no início do mês. Comprometam-se cada dia lerem 3 versículos. Comecem em Romanos e vão por ali fora. No fim do mês têm as epístolas de Paulo, exceto Hebreus, mas até Filemo, de Romanos até Filemo. Se começarem hoje, no final do mês têm as epístolas de Paulo lidas, e depois voltem a fazê-lo no mês seguinte. Eu digo-vos, a vossa vida não vai ser a mesma. A vossa compreensão de Cristo e dos seus propósitos não vai ser a mesma. Atenção, não estou a dizer que a Bíblia é só Romanos até Filemo, não é isso. Mas é ali que nós temos a revelação diretamente para a igreja. E basta 3 versículos, são 87 capítulos. Basta ler 3 capítulos, são 87. E se o fizerem, começarem hoje, no dia de Páscoa já têm as epístolas de Paulo lidas. É uma forma ótima de conhecer a Cristo. 3 capítulos. Não estou a pedir para lerem toda a Bíblia assim, num instante. E já agora, 5 horas é o que vocês passam para ler estes 87 capítulos. É um desafio que vos deixo e acho que será útil certamente para vocês. E para mim foi e continua a ser. Agora, última pergunta, e eu digo, quero ser breve e nunca o consigo ser, porque eu sou um bocadinho como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia a meio da sua epístola aos Filipenses e parece que está a acabar. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ou seja, parecia que já ia acabar, ainda ia a meio. E é um pouco como eu, por vezes. Agora, última pergunta. Já me perguntei se conheces, se queres conhecer, porque é que queres conhecer, que Cristo queres conhecer, como queres conhecer, onde? Deve ser em todo lado. Mas principalmente na igreja. Porque é na igreja onde podes até ter alguma opinião e confrontar com outros irmãos. É na igreja local, não é noutros sítios. É na igreja local, falando com os responsáveis da igreja local. Tu podes eventualmente ter alguma ideia, podes algum entendimento das Escrituras, e é na multidão de conselheiros que há sabedoria, confrontando as nossas opiniões com as opiniões dos nossos irmãos. Dos nossos irmãos que se preocupam verdadeiramente com o nosso estado espiritual. Quando queres conhecer? Queres deixar para mais tarde? Para quando fores mais velho? Para quando te reformares? Eu não vou perguntar, mas tenho quase a certeza de que os nossos irmãos mais velhos, todos concordarão comigo, dizendo: quem me dera ter dedicado mais tempo da minha juventude a conhecer mais de Cristo. Eu acho que ninguém com sinceridade pode dizer: eu já conheci, já estudei, já aprendi o suficiente de Cristo quando era novo. Não preciso de aprender mais. Ou seja, eu digo, e creio que todos poderão dizer, mas eu falo por mim, quem me dera ter dedicado mais tempo. Porque a nossa mente não fica mais fresca com o passar da idade. Não fica melhor. Vai ficando mais deteriorada. Já não conseguimos assimilar tão bem as coisas. E há irmãos que
que decoravam a palavra de Deus. O meu filho mais velho, Lucas, está na escola dominical a dizer o Salmo 119, vai tentar dizer ao longo do ano. Vai dizendo 4 versículos, às vezes dirá 8, e vai dizer ao longo do ano. Mas nós conhecemos irmãos que disseram o Salmo 119 de uma só vez. Alguns honrosos exemplos de pessoas que na sua juventude diziam a palavra de Deus. E alguns irmãos nossos que foram presos, o que é que os consolava? E não conseguiam ler, não tinham possibilidade de ler. Não tinham a Bíblia com eles. O que é que os animava? Eram as passagens da palavra de Deus que tinham decorado. Não tinham mais nada com eles. Só tinham a palavra de Deus que tinham memorizado. E a extraordinária quantidade de coisas que nós acabamos por memorizar e não somos capazes de memorizar um versículo da palavra de Deus. Não temos este apego à palavra de Deus. Porque depois, mais tarde, já não vamos conseguir fazê-lo. E aqui é um apelo que eu também deixo, que é: quando é que vais querer conhecer a Cristo? Quando é que vais querer conhecer, principalmente conhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador? Não pode ser amanhã. Eu tenho dito isto várias vezes. Eu não sei ao certo quantas pessoas morrem por dia. Nós sabemos que, do ponto de vista estatístico, muitas das pessoas em Portugal que estão vivas neste momento não irão estar vivas amanhã. E todas elas, ou quase todas elas, terão feito planos para amanhã. Para irem para a escola, para irem para o trabalho, ou para irem para os seus afazeres. Eu estou a planear ir amanhã trabalhar, se Deus o permitir. Mas todas as pessoas que vão morrer hoje fizeram planos para amanhã. E nós não sabemos se vamos ser nós. E estamos preparados para partir? Aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador sabem que partir é o quê? Muito melhor. Partir e estar com Cristo. Aquele que nós queremos conhecer agora mais. E se há aqui alguém que ainda não o conhece desta forma, não deixe para amanhã. Não sabe mesmo se vai chegar amanhã. E por isso deve ser hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia em que tu deves conhecer a Cristo como teu Salvador. Hoje é o dia em que eu devo conhecer mais a Cristo. Porque conhecê-lo é a coisa mais excelente. Costuma-se dizer, eu não sei a fé que ele teria, mas Camões terminava um dos seus poemas dizendo: mas o melhor de tudo é conhecer a Cristo. Eu não sei se ele conheceria, conforme as Escrituras dizem. Mas eu posso dizer, sim, conhecer a Cristo, primeiro como meu único e suficiente Salvador, é a coisa mais excelente. E eu vou querer. É natural. É de esperar que eu queira conhecer mais deste meu Salvador. Meus irmãos, se me permitem, posso terminar com oração? Sim? E depois eu vou ter de sair mesmo e teria muito gosto em estar com os irmãos, mas não me será possível. Eu vou então terminar com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez permitires o juntamento do teu povo aqui neste lugar. Te agradecemos pela vontade que cada um teve de vir aqui e estar com aqueles que têm uma fé igualmente preciosa. Certamente todos com este desejo de te conhecer mais. De conhecer mais aquele que nos amou, me amou e se entregou a si mesmo por mim. E cada um certamente poderá dizer isso. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos que cada pessoa aqui possa conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como o único que pode reconciliá-lo contigo. E aqueles que já somos teus, Senhor, que possamos perceber como é tempo perdido quando nós nos dedicamos a outras coisas supérfluas, coisas que não são nem de perto nem de longe comparáveis com a excelência do conhecimento de Cristo.
ajuda-nos a termos este desejo de dedicarmos mais do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas capacidades, de nós mesmos, a conhecer mais de Ti. Porque assim certamente o nosso proveito será manifesto a todos. Abençoa cada um, cuida de cada um segundo as suas necessidades, e nós queremos agradecer depois todas estas coisas no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.